No ar. Muito boa tarde, bom fim de semana, bem-vindos ao debate da semana. São nossos comentadores hoje, Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia, no estúdio da TSF no Funchal. Boa tarde, bem-vindos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Lionel, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos os que nos ouvem. E eu, Lionel de Freitas, estou no Porto Santo, de onde posso destacar já como primeiro tema de reflexão antes da ordem do dia, o facto de que o Porto Santo registra nesta semana uma série de eventos que se prolongam também para a próxima semana e que resultam naquela tentativa do prolongamento da atividade e da dinamização da Ilha Dourada para além do verão. É o caso de 2 torneios internacionais de pádel que envolvem 350 jogadores, num total de 400 pessoas, com a envolvência da organização e de familiares que acompanham os jogadores nestes torneios. Portanto, 350 jogadores internacionais, é um evento realmente de destacar. Na próxima semana, há igualmente aqui no Porto Santo a final da Taça dos Campeões Europeus de Handebol de Praia, registro Campeões Europeus de Handebol de Praia, na zona do Luamar, com 128 jogos em 4 dias. De realçar ainda, nestes dias, o 5º Encontro Internacional de Poesia, Refúgio dos Poetas, com a participação de 40 poetas oriundos da Madeira, Porto Santo, Cabo Verde, Açores e Canárias, recheando assim uma série de eventos neste doce outubro na Ilha Dourada. Haja imaginação e criatividade que o Porto Santo tem muito para oferecer. Gostava que também os nossos convidados, Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho, adiantassem o tema antes da ordem do dia. Bom, Lionel, o tema que eu hoje aqui trazia é um tema que tem sido profusamente discutido a nível nacional e refiro-me de alguns casos também que têm sido comentados no Governo da República. Refiro-me à lei de incompatibilidades, nomeadamente incompatibilidades que no continente têm sido apontadas a 2 ministros ou a empresas de 2 ministros. E se no continente este tipo de questões são levantadas, já aqui na Madeira parece que a lei das incompatibilidades e dos impedimentos continua na gaveta, onde vemos vários deputados com funções privadas que muitas vezes colidem com a sua própria função, muitos financiamentos comunitários em empresas ou participadas por familiares de pessoas que estão também na decisão da atribuição desses mesmos financiamentos, ou até, no caso presente, estamos aqui a falar num órgão de comunicação social, jornalistas que saem de redações para entrar em funções políticas e depois regressam de funções políticas para cargos de exercer novamente o cargo, a profissão de jornalista. Portanto, nesta questão dos impedimentos, acho que na Madeira ainda há muito para se fazer, muito para ser trabalhado, e acho que importa também trazer para a ordem do dia os impedimentos e incompatibilidades aqui na nossa região. Já agora aproveito o tema, Pedro Coelho, concorda com esta questão levantada por Miguel Silva Gouveia de que as incompatibilidades na região autónoma também estão por rever? Não, a lei é nacional, todos os titulares de cargos políticos têm que apresentar uma declaração ao Tribunal Constitucional e dizerem quais as participações que têm, no caso das sociedades. Efetivamente, no continente foi detectado com o Ministro das Infraestruturas que havia uma participação dele de 1%, mas o pai, com a cota do pai, dava mais do que os 10% e, portanto, há efetivamente uma violação da lei. Ele pode ter os pareceres todos que quiser, mas há uma avaliação, porque as cotas, a somatória da cota do ministro, com o pai do ministro, é superior a 10%.
como define a lei. Agora, relativamente aqui à Madeira, Não há. O Miguel tem que, efetivamente, se acha que Madeira é o alguém, único se parlamento do acha que país que alguém, continua a não se existir acha incompatibilidades essa lei é exercício do cargo aplicada de também deputado no poder local, é aplicada no governo regional. Agora, e no Parlamento. se o Miguel conhece algum caso, Ó Pedro, no Parlamento. no Parlamento, qual é o caso Aqui que em tu Madeira conheces? é Sim, a única situação sim. no país Sim. onde é possível exercer a sua profissão liberal e ser deputado. Claro, mas Achas normal que ainda essa está por adaptar a lei? ora, tu colocaste a questão ainda há pouco no sentido de que a lei estaria a ser violada. Não, eu A- disse que há muito para se falar ah, e se debater e se implementar a lei das incompatibilidades aqui na Madeira. Não sim, falei mas de violações da lei. lançaste no ar a ideia, pelo menos pareceu-me que havia aqui violações e que essas violações deviam Não, ser estas questões escrutinadas. de fundos comunitários não merecem ser escrutinadas. Não há familiares de governantes, Eh, empresas a receber fundos Estas comunitários. coisas, eu acho que estas coisas têm que ser vistas com algum bom senso e também algum pragmatismo. Portanto, este caso que aconteceu com a Ministra da Coesão Territorial, em que o marido tem uma empresa e recebeu fundos comunitários, também temos que perceber que as pessoas também têm a sua vida, têm as suas empresas. É preciso perceber se a Ministra, se a Ministra teve influência naquele pedido de apoio. Agora as pessoas também não Mas isso podem, não teve e estava munida de um parecer. as pessoas não podem do O que eu dia estou a para o dizer outro é que este deixar a tema, sua Pedro, vida, deixar o seu negócio. Agora, este tema deve ser debatido aqui na Madeira. E pelos claro, vistos, mas com ninguém bom. fala sobre isso. Não fala que não há problemas. Hum? Houve problemas, foi com o teu governo socialista lá fora. Não, Aqui, aqui na Madeira, até antigamente se dizia que é necessário ser uma máfia no bom sentido. Não foi dito? Não sabes quem é que dizia não isso? sei. Eu acho Não te que lembras, pronto. tu, quando falas nisso, deves efetivamente, aliás, és autarca, hoje não a tempo inteiro, mas sabes, tu também, próprio também és obrigado a apresentar a declaração do Tribunal Sim, mesmo. Constitucional. Também sabes que se tiveres uma empresa, essa empresa não poderá fornecer à Câmara pela qual tu foste eleito. Portanto, É as verdade, pessoas é sabem verdade. disso. Se há um familiar teu que tem mais de 10% de uma Mas é cota de uma importante cidade, essa escrutinar isso empresa. aqui na Madeira. Mas, se tu achas que há violações dessas normas, o que tens a fazer é denunciar. Portanto, agora, lá no continente houve problemas e foram 3 ou 4 E são com o denunciadas, governo. efetivamente. Com o governo tem 6 meses, que é uma vergonha, não se percebe em 6 meses tantos casos, Não, os casos não tantos foram nos ministros. últimos 6 meses. Há casos que são muito Um anteriores. governo com 6 meses. Portanto, acho que essa questão Mas é temos que sempre perceber. Está a ser um doce, está a ser também um doce debate este início sobre as incompatibilidades entre Miguel Silva Gouveia e Mas Pedro Coelho. isto demonstra que há efetivamente um debate Agora, para ser feito sobre sim, incompatibilidades na mas Madeira. este debate é importante e as pessoas também que nos ouvem devem ser esclarecidas. Imaginemos, Miguel, que amanhã a Assembleia, as pessoas tinham que estar a tempo inteiro no Parlamento. E nós sabemos que temos alguns juristas de várias bancadas, temos advogados que trabalham também no privado. A pergunta que eu te O faço único é: local no país. a pergunta que eu te faço é o O seguinte, único Miguel. parlamento. A Nem nos pergunta, Açores. a pergunta que eu te faço é: a manterem-se os salários dos titulares de cargos políticos, que sabemos que são acima da média do que as pessoas ganham, mas não são grandes salários, se assim podemos dizer, temos de dizer a verdade. Se Para com esta alteração. um autarca, com as responsabilidades que tem, tu bem sabes, acho que é manifestamente mal pago para Claro, as responsabilidades que para as assume. pessoas terem noção, que não podem não saber, um diretor de serviços de uma Câmara Municipal poderá ter um vencimento líquido de menos de 200 a 300 euros de um Presidente da Câmara. Portanto, para nós percebermos que efetivamente não é essa a grande diferença. A pergunta que eu te faço é: se para a Madeira os titulares de cargos políticos, nomeadamente os seus deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, se tivessem em exclusivo, se a qualidade dos parlamentares seria a mesma ou seria menor, tendo em conta os vencimentos, não é? Também posso colocar a questão se alguns deputados justificam o vencimento que recebem. Pois. Essa é outra questão, mas quem vai para deputado candidata-se por uma lista para ser eleito, sabe ao que vai. Claro. Sabe ao que vai. Por isso que alguns vão e outros não vão. Por isso que uns querem, outros não querem. E sendo normal, quer no Parlamento da Assembleia da República, quer no Parlamento da Assembleia Legislativa dos Açores, que a existência desse regime de incompatibilidades, a Madeira ainda é a última região do país
que não o adaptou nem o implementou. Aliás, estava no programa de governo do atual governo regional, portanto do PSD, estava no programa de governo criar a limitação de mandatos também para o presidente do governo regional, e isso ficou na gaveta. Portanto, acho que é um tema que deve ser abordado, deve ser analisado, devem ser publicadas efetivamente os apoios que são dados em termos de fundos comunitários e perceber quem é que está a olhar para isto, quem é que está a auditar, quem é que. Porque, pelos vistos, Sim, aqui na Madeira passa tudo incólume. mas Passa tudo ao sabemos que lado. no mundo, que muitas vezes anda à volta das redes sociais, e no caso do continente, temos uma ministra e As o redes marido, sociais e não o marido, substituem. muitas vezes, Não substituem ao. poderá não haver crime, num caso destes. Portanto, se o marido da ministra tinha um negócio e, por várias vezes, concorreu a fundos comunitários, num determinado momento, a senhora é ministra. Portanto, ela pode não ter participado, e eu não estou a defender a senhora. Não, quer ela dizer, não participou. agora, Já portanto, houve um parceiro da Procuradoria-Geral da República. e aí ela não foi violada. Não, a lei não foi violada. Muito bem, muito bem. Mas Agora, falou-se, e é isso que eu estou a dizer. Trouxe-se ao debate. sim, mas no. Questionou-se, as pessoas ficam conscientes. E se isso não for conscientes do que é Sim. violar a lei, do que é a lei. E acho que é isso que é preciso também. Falou-se, mas lembras-te que aquela deputada na Comissão Parlamentar queria até que aquela discussão não fosse falada e que não ficasse em ata, não é? Houve E o um pedido PS de foi lá. desculpas, houve um pedido de desculpas, e acho que é bom reconhecer que isso foi um momento infeliz. Tema importante lançado logo ao abrir o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia. Vamos para o segundo tema, antes da ordem do dia, Pedro Coelho. O tema que eu trazia hoje era a situação da TAP, a questão da frota automóvel, que entretanto o contrato terá sido suspenso, ou pelo menos a TAP informou que ia negociar com o fornecedor a questão desse contrato, ou seja, não ia receber essa frota automóvel dos 79 carros. E isto é importante pelo seguinte, até porque vamos falar daqui a pouco do orçamento do Estado. Como alguém disse, tem que haver algum bom senso. E quando todos nós, contribuintes portugueses, na ajuda financeira à TAP, de mais de 3,3 mil milhões de euros, muito mais do que algumas normas e medidas que o Governo da República tem no seu orçamento, que são de mais de 1.000 milhões de ajuda às famílias. Portanto, não se percebe como que uma empresa destas, que beneficiou de apoios de dinheiro dos contribuintes de 3 mil milhões, ia comprar as viaturas neste momento. Portanto, acho que este caso é um caso que é importante, não só para a TAP, mas também para algumas empresas públicas. Sim, mas eu sobre este tema, se me permites também dar aqui a minha chega, quem referiu essa questão do bom senso e até conduziu todo este debate da renovação da frota foi o Presidente da República. E é preciso que, acho que vamos falar mais daqui a pouco sobre provavelmente outra intervenção do Presidente da República. Eu acho que neste tema em particular, a intervenção dele desajudou, não ajudou. A TAP iria fazer uma renovação da frota, pode-se discutir se os carros deveriam ser da gama XYZ ou da marca XYZ, ou BMW, ou Fiat, ou Peugeot. Se calhar, se fosse Peugeot ou Renault, não havia assim tanta celeuma. Mas na prática, o que a TAP ia fazer era a renovação de uma frota que é um renting, é um aluguer operacional. E até afirmou que iria permitir, nos 4 anos do contrato, poupar, em relação ao que está a ser gasto agora, poupava 800 mil euros. Porque ficaria mais barato do que está agora a despender para a atual frota. Acontece que, face a esta, novamente, uma celeuma pública que se levantou, a TAP desistiu do concurso e agora vai ter que provavelmente pagar uma indenização, além de perder os 800 mil euros, mas faz sentido, perder a poupança de 800 mil. Faz sentido uma empresa que tem 80 aviões comprar 79 carros. Não é comprar, não vai comprar carros. Tem alugar um renting. Ia trocar. Sim, mas quer dizer, a empresa tem esses 70 carros. Sim, mas sobretudo pelo atual momento, não é? Quer dizer, na Câmara fizemos isso várias vezes. Mas os contratos só podem ter um máximo de 4 anos. Não tens renting na tua Câmara. Não tens renting. Não tens. Os carros são todos do município. Claro. No Funchal, quando eu lá cheguei, existia um contrato de renting que termina a cada 4 anos. E é renovado ou não?
Não podes renovar. Pois, A lei não permite. Pois, A lei não permite renovares o contrato. O Código de Contratação mas Pública podes, não permite. sim, mas podes, no privado podes fazer a opção de compra depois Sim, no final. no privado podes. E No final. nas câmaras Mas também podes, dependendo do preço, Sim, aquilo ali, sim. mas salvaguardando estas questões. A questão é que, muito provavelmente, tu consegues, de acordo com o mercado, como estava a evoluir, agora não com a inflação, as coisas são diferentes, se calhar não, Mas, a incerteza maior. O que provavelmente falhou aqui foi a forma como foi comunicado. Porque na prática, Não, mas um contrato que te vai permitir poupar 800 mil euros em 4 anos. Isso foi o que a administração da TAP disse. Aqui a questão que se coloca é o seguinte: houve aquela injeção de capital público na TAP. Há muitos profissionais da TAP que viram drasticamente os seus salários reduzidos, nomeadamente os pilotos, como é público, e outros profissionais da TAP, e neste momento, onde há uma injeção de capital, onde há redução de salários, esta compra, penso também que o momento não foi o mais ajustado, e por isso a falta de bom senso. Tinha que ser feito. A minha Ou mantens os carros e continuas a pagar com um valor acima do que estava previsto. O renting então geralmente é feito por 4 anos. E, portanto, essas viaturas que foram... São 4 anos e a lei permite Claro. no máximo 1 ou 2 renovações. Mais que isso não pode ser. E já parece que já tinha chegado ao fim. A TAP podia renegociar e, porventura, até adquirir essas viaturas. Os tais Peugeot, não sei. Mas estão lançadas as duas primeiras reflexões deste debate da semana, as incompatibilidades dos cargos políticos e a frota da TAP, temas lançados por Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho no debate da semana da TSF. Assuntos para a agenda de hoje: a Igreja Católica e a pedofilia, o orçamento do Estado e a listagem e o levantamento que a Câmara do Funchal vai fazer sobre os prédios devolutos e abandonados. Relativamente à Igreja Católica, vamos começar por aqui. A Igreja está na mira de toda a sociedade portuguesa, com mais casos de pedofilia que têm sido praticados e encobertos ao longo dos tempos. Gostava de ouvir o vosso comentário sobre isto. Até que ponto é que a credibilidade da Igreja está em causa? Até que ponto é que as pessoas visadas devem ou não se afastar? Até que ponto é que se podem, vamos lá, resolver estes problemas? Até que ponto é que isto vai continuar a ser, digamos, uma questão nefasta e sombria nas igrejas e nos conventos? Miguel Silva Gouveia. Bom, Lionel, este tema, por acaso, é um dos temas que tem dominado a opinião pública nos últimos dias, até pela tentativa quase que atabalhoada do Presidente da República de desculpar com umas afirmações ou de alguma forma minimizar que 400 casos seria manifestamente pouco, segundo as palavras dele. Felizmente, imperou o bom senso, que o mesmo Presidente pediu à TAP, teve ele o bom senso, e lá pedi desculpa um dia depois, ainda que a sua imagem tenha ficado manifestamente afetada por esta situação. Agora, em matéria de facto, aquilo que estamos aqui a falar, e eu fui aluno de uma escola do Colégio Salesiano, portanto uma escola católica, o Pedro, tanto quanto sei, também tem esse percurso na sua educação, e reconheço que a Igreja Católica, para mim, foi uma escola de valores, e encerrava em si um conjunto de valores humanistas, de liberdade, de solidariedade, valores que reconhecemos nos princípios cristãos. Esta situação, particularmente quando ouvimos ou quando lemos o relatório que foi emitido pela Comissão Independente para analisar estes casos, que recebeu 424 queixas, quando a Comissão diz que foi identificada uma cultura endémica de abuso sexual na Igreja, coloca aqui em causa todo este edifício de valores que a Igreja se manteve ao longo dos últimos anos, o que para muitos de nós acaba por ser um choque. Na verdade, para mim, que sempre olhei para a Igreja como uma escola de valores, especialmente os valores católicos, podem eventualmente não ser a Igreja, mas os colégios onde eu andei
é uma escola de valores e continua a ser, mas a Igreja ficou manifestamente afetada por isto, e pior, com uma tentativa de encobrimento feita por alguns ministros, nomeadamente o Bispo do Porto, o Dom Manuel Linda, que vai publicamente dizer que não haveria obrigatoriedade de comunicar ao Ministério Público este tipo de crimes, porque são situações que não são crime público. Não é verdade, são crime público. Em algumas situações até dizia que poderiam estar prescritos. Eu, pessoalmente, acho que qualquer crime contra, ou qualquer atentado à vida humana, qualquer crime contra a dignidade humana, não deve prescrever. Não devia prescrever. Não devia prescrever, e seja uma pessoa que hoje tem 80 anos, seja quem tenha 20 ou quem tenha 10 anos ou 17, que neste momento venha a esta comissão, todos devem ser analisados e julgados com toda a firmeza da lei, porque a Igreja tem uma responsabilidade acrescida, precisamente por ser essa escola de valores para muitos de nós, apesar de sermos um Estado laico, somos um Estado onde a maioria da população, a esmagadora maioria, professa a religião católica. E isso traz um valor ou uma responsabilidade acrescida à Igreja, que sai muito mal deste episódio. Sai, não, porque isto ainda está a começar. A própria Comissão Independente diz que isto é apenas a ponta do iceberg daquilo que eventualmente pode ser, ou podemos estar Pedro Coelho, até que ponto é que um bispo, um ministro da Igreja, que se vê envolvido no encobrimento ou numa prática de abusos sexuais, tem credibilidade para se chegar ao altar e falar aos crentes? Pois, esta questão da pedofilia ligada à Igreja vem na sequência até das recentes afirmações do Sr. Presidente da República, que é um exímio comunicador, mas que teve um dia menos bom. Portanto, é um homem ligado à comunicação, que sabe comunicar e efetivamente aquela frase de que 400 até não são muitos casos. Eu tenho a consciência que certamente não era isso que ele queria dizer, nem Ele desvalorizar, já veio pedir desculpa. claro, já pedi desculpas, nem Exato. queria certamente desvalorizar um caso e um caso é grave. Só aqui um apontamento interessante foi também o primeiro-ministro António Costa sair a fazer a apologia da defesa Sim, do eu acredito Presidente que não era isso que o professor Marcelo Rebelo de Sousa queria dizer, ou seja, não queria desvalorizar aqueles casos, porventura acharia que eram muitos mais, mas quando há um caso, há uma vítima, e se há uma vítima de abuso, esse caso deve ser denunciado, deve ser investigado, e obviamente as pessoas que o praticaram devem ser punidas. Eu também, Punidas e afastadas claro, da Igreja. punidas e afastadas. Aliás, o Papa Francisco tem abordado muito este tema, até alguns bispos já foram expulsos de casos que foram tornados públicos, e ainda recentemente soubemos que um prémio Nobel bispo também foi acusado, e que a Igreja também já saberia, e neste momento esse bispo está afastado das funções, há alguns anos esta parte a viver em Portugal, e foi prémio Nobel da Paz, e portanto estes casos infelizmente acontecem. A Igreja tem que fazer uma reflexão profunda. Estes casos não devem ser escondidos, devem efetivamente ser por parte dos superiores bispos e toda a gente com responsabilidade da Igreja deve olhar para estes casos com alguma atenção, e que efetivamente as pessoas que cometem estes crimes têm que ser punidas, têm que se afastar da Igreja. Esta situação leva-nos a outras interrogações, como, por exemplo, o facto da sexualidade ser inerente à biologia humana e o sexo ser absolutamente natural e não dever ser castrado. A questão que se põe neste caso é até quando aquele celibato dos padres vai continuar potenciando eventuais desvios
como estes da pedofilia. Bom, antes de mais, eu queria só complementar aquilo que disse o Pedro, que eu subscrevo, que mais do que a Igreja ter que fazer justiça, afastando eventualmente os padres que estejam envolvidos neste tipo de abusos sexuais, a justiça dos homens, a justiça legal do país deve ser aplicada com toda a força da lei. Portanto, não é só a justiça da Igreja, é a justiça efetiva dos tribunais. E sendo um crime público, devem cumprir não devem ter aqui nenhum tipo de privilégio por estar nas funções de, ainda, como eu referi, responsabilidades acrescidas. Bom, nessa questão, se os padres devem ou não cumprir com o voto de celibato. Atendendo que a sexualidade é uma questão da biologia humana e absolutamente natural. Sim, mas eu gostaria de não mudar conceitos, que eu acho que uma coisa é admitirmos que podemos ter um voto de celibato e os padres poderem ou não, que eu acho que pessoalmente devem poder ter uma vida sexual como uma pessoa normal, como qualquer pessoa, e até deveriam poder. Desculpe, mas na condição em questão não podem. Sim, atualmente não, mas eu digo aquilo que eu defendo. Eu acho que deveriam Sim. poder, porque na prática muitos deles até o fazem. Alguns até têm relações estáveis durante muitos anos e alguns até são pais. Mas não se confunda esse direito que eu acho... Incluindo na Madeira, e estão a exercer. Exatamente. Eu não queria personalizar, mas... E ainda bem que essa situação está assim, ao fim e ao cabo. Ainda bem, exatamente. Porque na verdade a paternidade não é algo de se envergonhar, é algo que nós devemos nos orgulhar. Até porque a Igreja Católica promove a família, não é? Precisamente. Agora, não confundamos o direito a ter uma vida sexual e uma vida matrimonial até com abusos sexuais de menores, que Sim, são situações diferentes. São situações diferentes, Miguel, diferentes. Eu não queria juntar isto a este tema. Não, eu só estou a falar... É legal, quer para os padres, quer para qualquer outro. Obviamente, são situações diferentes. Eu só estou a avançar um pouco mais, é que a castração, digamos assim, da vida sexual que os padres estão submetidos, leva a esses desvios. Será que a Igreja deve dar um passo em frente? É uma situação que está a colocar. Poderia ser uma forma de demonstrar a abertura progressista da Igreja, e eu acho que o Papa Francisco até tem essa visão mais progressista para a própria Igreja Católica, o que lhe tem até valido algumas picardias, chamamos assim, com alguns bispos mais conservadores, alguns cardeais mais conservadores. Mas eu até sou apologista dessa linha mais progressista e acho que seria também um sinal de trazer a Igreja mais para junto dos homens, fazendo os padres mais... ter uma vida mais normal com aqueles que também procuram a Igreja para... Até porque esta questão do celibato é uma lei dos homens, não é uma lei de Deus nem da Bíblia. Foi uma lei inventada pelos homens. Foi uma norma da Igreja e que não tem nada a ver com a Bíblia, digamos assim. Pedro Coelho. Sim, efetivamente, esta questão, a Igreja Católica já tem padres neste momento casados, sobretudo nos Estados Unidos da América, padres anglicanos que mais tarde se converteram à Igreja Católica, portanto, o Vaticano aceitou, portanto, são padres e são casados. Há regiões do globo onde isso efetivamente acontece. Sabemos que a estrutura da Igreja, o Vaticano, é um bocadinho rígido nestas questões, todos nós nos lembramos da questão do uso ou não, do preservativo, na altura em que efetivamente a Igreja teve ainda um pouco a mudar a sua opinião ao longo dos tempos,
o próprio... é uma questão muito delicada, que não é unânime na Igreja, a questão de nós termos padres casados ou não, a mim não me repugna nada que pudessem ser casados. Agora sabemos que isto é uma questão que não é de hoje e, portanto, percebendo que efetivamente há situações onde eles são casados e a Igreja aceita. Tivemos também muitas situações no passado onde padres deixaram de ser padres porque quiseram casar, portanto perdeu-se, e sabemos que cada vez mais há menos padres que estão disponíveis para serem padres. Portanto, pelo menos em Câmara de Lobos, há anos que nós não temos uma nova ordenação, e pelo que me dizem os párocos de Câmara de Lobos, cada vez está mais difícil as pessoas termos novos padres. Agora é uma questão que tem que ser vista, porque efetivamente em Portugal muitos padres já deixaram de ser padres porque entretanto quiseram casar, portanto conheceram alguém e quiseram casar, e por essa via tiveram que deixar de ser padres. Agora, eu não acho que um padre seja pior padre só porque é casado, ou seja melhor padre porque não é casado. Portanto, é uma questão que tem a ver com a Igreja. Como católico não praticante, em mim não me faria nenhuma confusão se os padres pudessem casar. Vamos ao orçamento do Estado. É evidente que não vamos analisar aqui o orçamento do Estado na sua plenitude, nada disso nos move, não é o tema para este programa, mas relacioná-lo com a região autónoma da Madeira, neste caso, ou com as regiões autónomas. Podemos deduzir que este orçamento do Estado este ano, ou para o próximo ano, é menos penalizador para a Madeira, com mais transferências de verbas, embora ainda insuficientes, como tem lamentado a região autónoma da Madeira? Bom, se me permites, Pedro e Lionel, na verdade, se no ano passado víamos praticamente toda a gente a reclamar pela descida comparativamente ao orçamento anterior, pela descida de, salvo erro, de 10 milhões de euros, este ano há um aumento de 20 milhões de euros em relação ao ano passado, de verbas diretamente para os cofres do Governo Regional da Madeira, um aumento para 250 milhões por via do fundo da Lei das Finanças Regionais e do Fundo de Coesão e de outras transferências, um aumento para os municípios da região na ordem de 1,7 milhões de euros por via do Fundo de Estabilização Financeira e do Fundo Social Municipal, para um total de 72 milhões de euros, e um aumento também para as freguesias da Madeira na ordem dos 250 mil euros por via do Fundo de Financiamento de Freguesias, para um total de 5,4 milhões de euros. Ou seja, no total, a região acaba por receber do Orçamento de Estado, entre Governo Regional, municípios e juntas de freguesia, acaba por receber sensivelmente 340 ou 330 milhões de euros, o que é um número bastante bom quando comparado com anos anteriores, e face também àquilo que será o próximo ano, até porque o Orçamento de Estado é sempre um instrumento previsional, mas no próximo ano será um ano de muita incerteza, e é preciso gerir, de um ponto de vista orçamental, com muita prudência, porque aquilo que eventualmente pode ser os efeitos das taxas de juros, das subidas das taxas de juros, podem levar a complicações, nomeadamente no mercado das obrigações e, no caso das câmaras, ou das juntas de freguesia que o tenham, mas acho que não, que aqui na Madeira nenhuma tem, os empréstimos que são contraídos a taxas de juros variável podem sofrer esse impacto das taxas de juros, e obviamente é necessário que o orçamento tenha uma folga ou uma margem para poder acautelar algum apoio adicional durante o próximo ano. Miguel, vamos ouvir entretanto a opinião do Pedro Coelho. Acha que também este ano o Orçamento do Estado vem favorecer a região autónoma da Madeira? Não, eu acho que este Orçamento de Estado é mais do mesmo, e no que concerne às transferências para a região, e neste caso em particular para os municípios da região autónoma da Madeira, há um aumento de médio de 5,5%, mas temos de ter a consciência que, tendo em conta a inflação prevista,
tendo em conta o aumento dos salários, e esse aumento eu aplaudo, dos funcionários públicos, obviamente que este aumento de 5,5% médio das 11 câmaras não irá trazer mais dinheiro para as autarquias, porque irá os bens e os serviços que consome são mais caros, os seus funcionários públicos, neste particular bem, também vão ganhar mais, portanto, as câmaras recebem mais, mas também vão ter um custo com o pessoal superior do que tinham no ano de 2022. Depois sabemos que a Receita Fiscal atingiu máximos históricos em 2022 e, portanto, era expectável, como os municípios têm direito a uma média aritmética do IVA, IRS e IRC, tendo em conta a receita arrecadada no ano anterior, era expectável que este aumento não fosse de 5%, mas fosse de 15% ou de 20%. No caso da região, pelas informações que tive a oportunidade de ler do seu secretário regional das Finanças, há dossiês que ainda não estão resolvidos com a República, nomeadamente a questão do financiamento do hospital. Foi relatado que o valor inscrito não era o valor que tinha sido acordado, a questão dos subsistemas de saúde que a região ainda continua a suportar, que devia ser responsabilidade do Estado, ou seja, eu não li ainda as 400 páginas do orçamento do Estado, li apenas o mapa 12 que tem a ver com as transferências para os municípios da região. Há efetivamente um aumento médio de 5%, mas como disse ainda há pouco, este aumento irá sobretudo servir para cobrir a inflação e já não chega para cobrir o aumento dos custos salariais que vamos ter durante 2023. Bom, mas ainda assim é um aumento superior aos aumentos dos salários da função pública, que são 3,5%. Neste caso pode ir de 2% a 8%, portanto há funcionários E há públicos. aqui há um efeito, desculpa Pedro, há um efeito nas transferências para a região, que é o efeito do IRS. Há autarquias que devolvem IRS e obviamente quando comparas um período homólogo, se no ano passado devolviam mais IRS Sim, e este não, ano sim, devolvem não, menos. sim, mas Portanto, se comparar, por claro. isso que eu só fiz aqui nos Não, cálculos que apresentei, só mostrei não, aquilo que é efetivamente o Orçamento de Estado. as minhas contas, as câmaras municipais recebiam 83,2 milhões de euros, em 2023 vão receber 87,8 milhões de euros, expurgando a parte do IRS que os São 72, municípios devolvem aqueles que querem devolver. Sem o IRS No são caso, 72,6. no caso do Funchal, o Funchal irá devolver aos seus municípios 3,5 milhões de euros. Também é interessante quando o PSD, quando eu estava no exercício no Poder Executivo, o PSD exigia a devolução de 4%, agora só devolve 2,5%, mas pronto, as pessoas estão atentas. Mas é que as pessoas estão atentas. precisam as pessoas terem noção que a Calheta devolve o IRS todo, Santana também devolve, e o Porto Muniz, mas o Porto Muniz, ao devolver todo o seu IRS, está a devolver 65 mil euros, que é o Porto Muniz. O Funchal não devolve, estou a falar do PSD do Porto Muniz, estou a falar o Funchal devolve. O PSD Funchal apresentou devolve propostas no meu último orçamento para devolver 4% dos 5% da participação, para devolver 4%. E agora que está no poder, em vez de devolver os 4%, devolve só 2,5%. Mas as pessoas já estão habituadas. É por isto mesmo que mas é um esforço enorme no município. É um esforço enorme. Por isto que a política na devolução, cai no descrédito, porque as pessoas, quando estão na oposição, defendem uma coisa, mas, depois sentam-se na cadeira do Poder Executivo e mentem deliberadamente aos seus eleitores, não cumprindo com aquilo que foi feito. O que eu sei, mas isto não é um problema do Orçamento de Estado. Mas o que eu sei isto é um problema do orçamento. Como tu sabes, não é normal, municipal. Não é normal municípios com a dimensão do Funchal devolverem 50% do IRS. O Funchal fez esse esforço e vai devolver 3,5 milhões de euros aos ministros do Funchal. Quer dizer, era o PSD a pergunta que eu te faço, que exigia que se devolvesse... E devolveu 12,5%. Não, que se devolvesse 4%. Sim, eu sei os números e agora, queria que tu me dissesses uma Câmara com a dimensão do Funchal, no universo das 308, qual a Câmara deste país... Pergunta aos teus colegas do PSD, Miguel, que no Funchal apresentaram uma proposta de devolução de 4%. São os mesmos que lá estão agora na Assembleia Municipal. Os mesmos que votaram uma devolução de 4%. E na altura... Os argumentos que eu apresentava é preciso ter equilíbrio, racionalidade e continuo a acreditar nisso.
É preciso manter a racionalidade orçamental, manter os equilíbrios, senão, Mas, ainda para mais, na ó, Miguel, antecâmara de tu uma aplaudes este crise. esforço ou não aplaudes este esforço? De 3,5 milhões de euros que é devolvido aos contribuintes e aos ministros Isso era o que nós do Funchal. devolvíamos. Isso era o que nós devolvíamos. Isso é o esforço que isso é O feito. ano passado não foi devolvido nada. Isso, precisamente pela atrapalhada dos teus colegas que quiseram propor 4%. Já fora do prazo. Mas os meus colegas o meu colega já era Presidente da Câmara ou eras tu que eras Presidente da Câmara? Não, os teus colegas na Assembleia Municipal, como tu sabes, isso é aprovado na Assembleia Municipal. Sim, mas o ano passado E quem o está na Funchal Assembleia não Municipal, devolveu nada. quem está na Assembleia Municipal são os mesmos deputados. São os mesmos. São as Miguel, mesmas pessoas que apresentaram essa o ano proposta. passado eras Presidente de Câmara e não devolveste IRS nenhum aos Eu funcionários. devolvi, aprovei uma proposta em Câmara de 2,5%. Quando chegou à Assembleia, os teus colegas apresentaram uma proposta de 4%, a proposta que estava mal instruída, mal fundamentada e não pôde ser comunicado à autoridade tributária daquela forma. Mas olha, de qualquer das formas... Achas positivo esta devolução? Isso era o que nós devolvíamos, 2,5%. Agora eu estou a perguntar onde é que andam aqueles profetas, aqueles cientistas dos orçamentos municipais que diziam que poderíamos muito bem devolver 4%, que são os mesmos que lá estão. O que é que lhes fez mudar de ideias? Mas o mundo também mudou. O mundo mudou, a crise económica e financeira está à porta. O que mudou. Temos uma inflação de 9%. Isso também entra nas contas da Câmara. O que vai mudar agora ao tema, mas antes disso, eu só pergunto, não seria de bom tom, todos os anos assistimos a estes problemas do deve e haver entre as regiões e o Estado e as regiões. Não seria de bom tom que o Governo da República, tal como faz reuniões com sindicatos e organizações empresariais e outras, reunisse com os governos regionais a preparar o orçamento? Sim, seria positivo, na minha opinião. Só eu. São ouvidos, são escutados os governos regionais. O que fazem dos Açores eu, pelo menos, Madeira. quando estava na Assembleia Legislativa da Madeira, o que a Assembleia fazia, dava um parecer. É um parecer, mas dá um parecer à proposta de lei, portanto Eu falo em reuniões preparatórias. Sim, era isso que não existe, é isso que não existe e devia de existir. Olha, por exemplo, falando dos municípios, continuamos a assistir à não transferência para os municípios da região, os 7,5% da receita de IVA que é cobrada no território, em Câmara de Lourdes, no Funchal. Numa comissão, não estás numa comissão do Parlamento. Eu faço parte de um país que tem 308 municípios e tem um primeiro-ministro que trata os municípios do continente de uma forma e trata os municípios... Desculpa, Pedro, temos que ser intelectualmente honestos. Eu estava, como tu, na altura, era presidente de Câmara em exercício, e na altura em que se criou esta lei, foi os deputados do PSD da Madeira, na Assembleia da República, que exigiram que fosse incluído na alteração da Lei das Finanças Locais um artigo que permitisse às regiões autónomas adaptar a questão do IVA, porque diziam que era inconstitucional se não fosse. Eu lembro-me muito bem, foi a deputada Sara Madruga da Costa que obrigou, em sede de especialidade, a incluir esse artigo. E foi incluído. Porquê? Porque dava às Assembleias Legislativas da Madeira e dos Açores a responsabilidade de, em diploma próprio, definir a forma como iriam... Mas porquê é que tem que dar essa responsabilidade à região? Mas porquê é que tem que dar essa responsabilidade? Foi um pedido do PSD Madeira. Desculpa, foi um pedido do PSD Madeira. Essa receita é da região autónoma da Madeira. É do orçamento da região. Se o Estado... Miguel, o relacionamento financeiro... Estamos a falar de coisas diferentes. Coisas diferentes. A receita, todas as receitas geradas na região são da região, ou seja, do orçamento da região. Muito bem, ponto. O que é que o Estado queria fazer? Queria os 7,5% do IVA que era da região, quer tirar da região e dar aos municípios da região. Não vai fazer isso. Quer. Não vai fazer isso, que a região tem uma captação. Agora, o que eu pergunto é que se Bragança recebe esse IVA via Orçamento de Estado, se Braga recebe esse IVA via Orçamento de Estado, se Lisboa recebe esse IVA via Orçamento de Estado, porquê que também para os municípios da Madeira, com o relacionamento financeiro com as autarquias é com o Estado Central, porque que o Estado Central não transfere? Devia transferir. Só não transfere diretamente porque os deputados do PSD na Assembleia da República exigiram que se incluísse. É porque o Estado Central, para transferir para os municípios, quer deduzir... Daqui a 15 dias trago-te o documento, trago-te a notícia que foi dada pelo Diário de Notícias. O Estado queria era deduzir essa receita ao orçamento da região. Como tu sabes, isso não é justo. O Estado diz, transfere para os municípios e deduz para a região. Não é questão de deduzir. E nós, a lei é nacional, deve ser aplicada a todo o país. E os açorianos também não recebem, como sabes. Os açorianos, já também não recebem. Quando este governo do PSD tomou posse,
negociou com a Associação de Municípios dos Açores a transferência das verbas do IVA. E tanto quanto sei, isto está neste momento a ser trabalhado. No mapa 12 ainda não há essa transferência. Mas não é do Orçamento de Estado que sai. Sai dos orçamentos das regiões autónomas. Foi essa a exigência dos deputados do PSD Madeira e do PSD Açores. Miguel Silva Gouveia, o orçamento do Estado para 2023 em relação à região autónoma da Madeira é um bom orçamento? Sim, eu comecei por dizer isso, é um orçamento que aumenta as dotações financeiras para os 3 órgãos de poder. E resolve as questões pendentes a nível orçamental com a região? Pelo menos é um bom caminho, é um bom começo. Isso é sempre um trabalho inacabado, tentar satisfazer as questões ou aqueles que são os dossiês pendentes, que muitos deles até não são plasmados no orçamento. Muitos deles são questões que devem ter outro tipo de abordagens e outros diplomas que não são em sede orçamental. Agora, quando se fala no cumprimento de leis das finanças regionais, foi mais além. No cumprimento do Fundo Social Municipal e do FEF para os municípios também. Há um reforço de verbas. Para as freguesias, há um reforço de verbas. Claro que, como qualquer entidade, vai sempre dizer que não é suficiente. No outro dia, os meus filhos estavam a encomendar comida pelo Glovo e diziam-me que opa, isto já não dá, a mesada já não dá porque isto está tudo mais caro agora. Também exigiam um aumento, uma certa inflação. Isso, até os miúdos sabem, a gente, quando estamos a representar uma Câmara, a representação de uma Câmara, exigimos mais para a Câmara e procuramos fazer sempre esse trabalho, seja com o Governo Regional, seja com o Governo da República. Agora, face às contingências do ano que se avizinha, eu acho que este é um orçamento ponderado, prudente, e esperemos que não seja necessário um orçamento retificativo, porque esse é o tema que parece que toda a gente tem receio, é de falar da imprevisibilidade que pode ser o próximo ano. Pedro Coelho, em relação às condições que estamos a viver de inflação, na sequência de uma grande pandemia, este é um bom orçamento para a região autónoma? Não, ainda há pouco referi isso mesmo, ou seja, o aumento de 5% que as O que é que faltava? O que é que falta? Para não repetir, o que é que falta? Faltava sobretudo um esforço maior, porque se as transferências anuais têm em linha de conta aquela que foi a receita fiscal do ano anterior, e sabendo que a receita fiscal foi elevada, e não foi 5%, isso devia-se fazer refletir nos orçamentos, por exemplo, das câmaras municipais. E depois há outra questão, que quando nós dizemos que se é bom ou mau, tem muito a ver com as transferências para a região, são maiores ou menores, há um conjunto de dossiês, como o Leonel Freitas falou e bem, que devem ser aflorados, devem ser debatidos com o Governo de cá e o Governo da República, no sentido de ultrapassarmos algumas questões, porque efetivamente uma região autónoma é uma região autónoma, temos condicionalismos que o continente não tem e efetivamente esta questão financeira tem sido alvo de muitos debates e não é de hoje, há mais de muitos anos esta parte foi sempre debates acesos sobre esta questão, sobre também a revisão da lei das regiões autónomas. Agora, efetivamente, não li o orçamento todo, olhei sobretudo para a questão das transferências, acho que fica um pouco aquém e podemos falar um pouco mais do orçamento. Vamos ao último tema. Temos 5 minutos para o último tema. Leonel, só queria dizer que a proposta que foi aqui falada no fundo do Governo da República ouvir as autonomias, as regiões autónomas, no fundo isso é quase uma réplica daquele Conselho das Autonomias que foi proposto às regiões autónomas e Miguel Albuquerque disse que seria, ou recusar-se-ia sempre a ser tratado como um município, ao ser tratado nessa esfera com o direito de auscultação. Portanto, esse Conselho das Autonomias já foi recusado aqui pelo nosso. Certo, último tema, temos apenas 4 minutos. Prédios devolutos. A Câmara Municipal do Funchal decidiu fazer um inventário aos prédios devolutos e abandonados no Funchal, defendendo a criação de incentivos aos empresários que venham a dinamizar a recuperação de prédios, para especialmente a área da habitação no centro da cidade, e penalizando no IMI
os donos dos prédios que os mantêm ao abandono sem recuperar ou alienar. O que é que vos parece este inventário que agora foi anunciado? Miguel Silva Gouveia. Bom, isso na verdade não é nada de novo. Pode-se dizer que é uma notícia requentada ou recaustada, como tem sido a panágio desta Câmara Municipal. Na verdade, desde 2015 que se faz o inventário. No Orçamento de Estado de 2016 obriga a que os fornecedores de serviços essenciais, bens essenciais, nomeadamente de eletricidade, de água e de gás, informem as câmaras municipais se há contrato ou não, se há contrato ou não, portanto, das casas que estão em situação de devolutas, e desde essa altura que nós temos vindo paulatinamente a declarar os prédios devolutos por essa via, e tem sido, houve sempre sob forte oposição por parte dos autarcas do PSD no Funchal. Recordo-me de terem referido que este processo de declarar os prédios, de identificar e declarar os prédios devolutos, era uma artimanha mal disfarçada que a confiança estaria a fazer e que não contribuía para o alcance do objetivo de reabilitação urbana. Isto são citações de deputados municipais do PSD. Ora, 2 anos depois, parece que finalmente o trabalho que estávamos a desenvolver era efetivamente um trabalho que ia no sentido correto, no sentido de identificação e de recuperação dos prédios, também com as políticas de benefícios fiscais que foram sendo implementadas com a criação de áreas de reabilitação urbana, 3 que estão neste momento em vigor, e, obviamente, com o agravamento em sede de IMI daqueles prédios que se continuassem em situação de devolutos, insalubres e com riscos para pessoas e bens, nomeadamente riscos de incêndio, e soubemos que em 2016 muitos prédios devolutos incendiaram-se aqui no Funchal, e acho até que já tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto aqui. Pedro Coelho, sobre esta questão, também em Câmara de Lobos haverá com certeza prédios devolutos e que necessitam de resolução. O que é que lhe parece? Sim, esta é uma medida positiva. No fundo, 24 câmaras das 308 já aplicam esta norma. No fundo, estamos a dizer que a taxa de IMI para os prédios urbanos é de 0,3, pode chegar ao 0,9, ou seja, vai triplicar, sobretudo para aqueles prédios devolutos, porque é importante haver uma requalificação urbana, é importante que esses prédios sejam efetivamente recuperados, reabilitados, porque não para a habitação, e o que há aqui é uma penalização para aqueles prédios que estão devolutos, e muitos deles a pôr em causa a segurança das pessoas na via pública. Em alguns casos, há uma penalização adicional a triplicar o valor do IMI. Como é que se pode também fazer isto? Isto é feito o cadastro, o levantamento de todas as situações, e depois é comunicado à autoridade tributária os prédios devolutos, bem como alguns terrenos de solo urbano também, em algumas situações, também podem ter um agravamento. Para incentivar o quê? É agravado para incentivar a reabilitação urbana. E isso é importante, e há incentivos fiscais nas áreas de reabilitação urbana, que é a questão da empreitada, que passa a ser 5%, que há a questão do benefício do IVA dos 5%, há a questão aqui também do IMT, que pode ser devolvido, há a questão do IMI também, que tem uma isenção que pode ir até 5 anos, sobretudo para reabilitar aquele espaço. Claro que isto é um trabalho que é moroso, há mais de 4.000 prédios devolutos nestas 24 câmaras que já foram identificados e comunicados à autoridade tributária. Acho que esta medida da Câmara do Funchal é positiva, e nós também vamos fazer esse inventário, sabendo que são muito menos prédios devolutos, mas sobretudo em áreas, em zonas com muita densidade populacional, em núcleos históricos, é importante ter este conjunto de medidas, não para penalizar ainda mais as pessoas, mas sobretudo para, das duas uma, ou reabilitam o prédio, ou então que metam o prédio à venda para que alguém o reabilite. Muito obrigado pela vossa presença. Foi mais um debate da semana na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. Um bom fim de semana, Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho. Muito obrigado, bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado.